Dileto irmão, paz do Senhor Jesus. Eu estou, nestas gravações que estou fazendo, eu estou tratando praticamente dos primeiros homens que se propuseram a fazer uma reforma. Eles são conhecidos pela linguagem, vamos assim, dos evangélicos, aqueles que estudam um pouco de teologia, que escrevem e tal, como reformadores. Quero já desde agora lhe anunciar, dizer que eles não foram reformadores. Por exemplo, João Hus. João Hus, não era ele o primeiro foi Wycliffe. Wycliffe era um padre da Igreja Católica. Esse padre, ele, lá dentro da Igreja Católica, ele discordou de alguns ensinamentos, principalmente quando a respeito da ceia. Você sabe como é a ceia da Igreja Católica? Que não aqui não é ceia, chama-se Eucaristia, chama-se a comunhão. O pão não é pão. A hóstia é pão. A hóstia não é pão. E o vinho nem passa perto dos fiéis daquela igreja. Os padres, os bispos, os cardeais e o Papa, eles comem a hóstia e bebem vinho. E o resto do povo come a hóstia e não bebe vinho. Por aí, amado irmão, ou ouvinte, católico, seja o que você seja, você está ouvindo que é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque a Santa Ceia, que deve ser chamada Santa Ceia, como Jesus nominou, de ceia do Senhor, e os apóstolos também, nós não vamos inventar um nome para isso aí. Não vamos criar um nome como a Igreja Católica criou, hóstia, criou outras palavras de efeito para poder deixar você boquiaberto. Tá vendo? Aqui não fala culto, fala missa. O que é missa? Missa. De onde saiu a palavra missa? Quem inventou? Eles criaram essas palavras de efeito para poder trazer para você palavra desconhecida e você ficar boquiaberto. Olha a missa. Não tem missa, amado. Jesus não ensinou missa. Jesus não ensinou Eucaristia. O que é Eucaristia? Eucaristia, para eles, na cabeça da cúpula da Igreja Católica, é como se fosse o total da apresentação do culto com a sua liturgia. O que é liturgia? Pregação do Evangelho, pregação da palavra do Evangelho. Eles não pregam. Mas se pregassem, se aqui nós quiséssemos falar liturgia, nós vamos falar, porque é a pregação da palavra. Então, todas essas palavras, para o leigo, o indivíduo que não estuda ou não estudou, que é tapado de uma forma genérica e bem falada, ele não sabe nada. Não sabe o que é liturgia, não sabe o que é hóstia, não sabe o que é ceia, ou chamada Santa Ceia, ele não sabe nada disso. E fica ali ouvindo essas coisas. Então, esse Wycliffe, que era um padre da Igreja Católica, ele se revoltou lá dentro e pregou contra duas coisas. Primeiro, ele pregou contra o pão que não tinha, o vinho que não tinha. Tinha a hóstia, que não é pão. Diga-se que não é pão. Pão é pão que você faz. E hóstia é uma outra coisa. Botar a hóstia no lugar do pão. Depois, vinho que lá não tem. Então ele disse que todo o povo deveria tomar vinho na Santa Ceia, conforme a palavra ensina. Aí pegaram Wycliffe e ele foi expulso da igreja. Ele era padre da Igreja Católica, lá nos idos dos anos 1830 e poucos, 31 mais ou menos, ele foi consagrado ao cargo, consagrado não, nomeado. Lá não tem consagração. Consagração é com óleo. É quando você consagra uma pessoa ungindo com óleo, com azeite santo. O azeite santo que eu digo, porque é um azeite que você ora sobre ele. Ele pode ser qualquer óleo, não do caminhão, mas qualquer óleo aí, de qualquer planta que seja. Mas a partir do momento que você ora naquele óleo, pedindo para Deus consagrar com o Espírito Santo, então ele passa a ser um produto
que servirá para consagrar, ungir as pessoas. Ungir com óleo, era com esse óleo que antes era consagrado pelos que têm autoridade da parte de Deus para o consagrar. Então, a Wycliffe disse, não há batismo de criança e não há também esta ceia ou esta sem o vinho, esta hóstia, essa sem o vinho. Aí expulsaram ele da igreja, depois ele morreu numa batalha, ele foi para uma guerra que era mais ou menos assim, do mundo, o mundo que eu digo, o mundo sem religião, contra os religiosos da época, que queriam abafar, sempre ouvi isso aí, queria abafar a fé dos cristãos. Ele entrou em campo, e não precisava ir, mas ele entrou em campo e morreu em campo. Depois dele, veio um outro chamado John Hus. John Hus, eu estou dando um nome aqui latino, é um nome um pouco diferente, mas estou no latino porque está escrito no livro também. Ele também foi um dos pseudo-reformadores, não foi reformador, porque ele também era padre, e ele discordou das riquezas terrenas, do poderio da Igreja Católica, e discordou também da indulgência, em que o indivíduo seria salvo se pagasse indulgências. Quando ele morresse, a alma dele seria salva. Ele discordou, ele falou, não, a salvação não é por aí. A salvação é pela graça, é pela fé na pessoa de Jesus. E João Hus, esse sim, esse morreu queimado na fogueira, no dia 31 de dezembro de 1415. Ele morreu queimado na fogueira porque ele discordou da doutrina da igreja. E naquele tempo havia perseguição, né? Ou você obedecia o clero da Igreja Católica, ou você era mal visto, e além disso você tinha contra você quem? Você tinha os governos terrenos, os governos das nações, que eram todos eles puxados para essa doutrina. E quem pregasse algo contra, cuja voz fosse ouvida, então esta pessoa tinha contra si a fogueira. O que era a fogueira? Era um meio de matá-lo, de terminar com a vida dele, porque ele pregou contra as verdades, pseudas-verdades, que naquela época a igreja ensinava. Agora você veja um negócio desse, essa igreja de hoje, com essa conversa desses papas, um sucessivo ao outro, desses cardeais, desses bispos que dirigem aí as dioceses, que são as sedes da igreja deles. Paróquia é o padre que dirige. E ele está na diocese, que é a congregação de várias paróquias, chama-se diocese. Lá tem um bispo. E cada estado tem também um cardeal, que é uma pessoa num lugar mais alto, que manda nos bispos. Então, prezado e amado irmão, essa igreja hoje tinha que se envergonhar, se pedir desculpas ao mundo, porque elas levaram muita gente à Inquisição. Quando o indivíduo naquele tempo discordava da doutrina deles, qual era a sorte dele? A Inquisição. Que era a Inquisição, você sabe? Era a fogueira. Ele era levado vivo à fogueira, morrer porque contrariou os ensinos espúrios e mentirosos da Igreja Católica Romana. Primeira coisa, batismo de criança. Ela criou o batismo de criança contrariando os ensinos da palavra de Deus, que diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem é que pode crer? Quem tem qualidade para crer. Como é que você vai pegar um bebezinho, um lactente, e levá-lo a uma pia batismal, um rio, não sei o quê, e batizá-lo e dizer que ele está batizado? Não, essa criança não, esse bebê, ele não externou a sua fé perante Deus. Outros o fizeram por ele, mas são outros. Seus pais, por pertencer a uma doutrina espúria desta, o levaram. Mas erradamente, cada pessoa, diz a Bíblia, cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Então cada pessoa é que deve responder por ele. Eu não posso responder pelo meu filho, pela minha filha. Eu posso ensiná-lo o caminho de Deus. Agora, quem tem que responder por ele mesmo é ele, pois está escrito, a alma que pecar, esta morrerá.
Aí o indivíduo pega uma criancinha, um lactente, acabou de nascer, 8 dias, 10 dias, 1 mês, leva lá na pia batismal, e um padre vai lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como se aquilo fosse batismo. Aquilo não é batismo. Isso não é batismo. O batismo é para quem crer. É para quem tem discernimento das coisas de Deus. Você aí, pecador. Você sim precisa ser batizado no nome de Jesus. E não é no nome da Trindade, não. Viu? É no nome de Jesus. João Augusto também teve contra si, que ele pregou contra a Trindade. Ele disse que não havia Trindade. E por essa razão, ele foi morto na fogueira. Pregou contra o batismo de criança, pregou contra a ceia, que não era ceia, era a hóstia, que a Igreja Católica chama disso assim, e outras coisas mais. E morreu. E, porém, também outra coisa importante, eles não foram reformadores. Eles foram aquelas pessoas que discordaram de doutrina dentro da própria Igreja Católica, continuaram e só saíram porque foram expulsos. Eles tinham a paróquia deles, mas eles eram padres. Reformador é diferente de alguém que discorda de um ponto aqui, outro acolá, um ponto doutrinário dentro de qualquer denominação. Por que existem as divisões denominacionais no Brasil e no mundo? Você sabe por quê? Por que existe a Assembleia de Deus? Você veja, quando ela veio para cá, ela não foi abrir a Assembleia de Deus. Para onde foi Daniel Berger e Gunnar Wingren? Você sabe? Eles foram para Belém, foram para a casa de quem? Para a igreja de quem? Para a igreja batista. Lá tinha um pastor da igreja deles, que era lá de onde vieram, e que os acolheu. Aí lá eles começaram a pregar o batismo com o Espírito Santo, e a Batista não tem isso, mandou eles embora. Aí eles abriram, mais tarde abriram a Assembleia de Deus, com inspiração lá da terra deles, que depois Cícero de Lima e Paulo Lemos Macalão tomaram a força e expulsaram Daniel Bergen daqui do Brasil e disseram para ele: agora a igreja, a Assembleia de Deus, é brasileira, não tem nada com vocês. E ele voltou chorando para a terra dele. E Gunnar já estava lá porque voltou por conta da doença, ele era muito doente. E ele voltou. Eu sei disso porque eu vi de perto, eu vi Daniel Bergen lá em Maringá, em 1963, reclamando que foi expulso daqui do Brasil. Ora, hoje em dia estão aí pulando de santo, passando de santo, que é a igreja santa, mas e o que fizeram para trás? Não vale não? E o pecado que pulou para trás? E o mal causaram para Daniel Berger, e para Gunnar Wingren, e para a mulher de Daniel Berger, que até acusaram ela de adúltera. Isso aí não vale nada não? Claro que vale. As coisas ficam escritas. Isso vale sim. Isso vale, até que haja uma confissão realmente e abandono. Não adianta confessar, tem que confessar e abandonar. Se você ajoelha todo dia: Senhor, perdoa meus pecados, como eu vejo muitos aí orando, isso é conversa mole, isso não vale nada, porque amanhã você está pecando de novo. A confissão é para confessar e abandonar. Diz Jesus para que a mulher: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Se ela diz para que não te aconteça coisa pior, ela tem que confessar e abandonar o pecado. Eu e você é a mesma coisa. Então não adianta confessar e não abandonar. E todo dia confessar, e todo dia confessar. E na Santa Ceia confessar, e na outra também, e na outra também. Não. O abandono de pecado é instantâneo. Abandonou, deixou. Aí a sua vida estará mudada. Então, esses homens que eu estou falando eram os pseudo-reformadores, que as igrejas tradicionais estão colocando eles como reformadores. Não o são. Tinha João Hus, Wycliffe, e um deles, que era bastante conhecido e deixou tudo colocadinho aí, que foi exatamente Calvino. Calvino foi fundador da igreja presbiteriana. E você sabia do passado de Calvino, quando ele não era imperador de Genebra, mas era assim uma espécie de dominador lá em Genebra. Você sabe qual foi o passado dele? Ele criou 39 acusações contra um outro pregador chamado Miguel de Cervanta, que era um médico, era um espanhol, e era um indivíduo que pregou contra a Trindade, pregou contra o batismo de criança também, pregou contra a hóstia e mais outras coisas. E Miguel de Cervanta foi acusado por Calvino com 39 acusações.
cujas acusações foi o suficiente para que ele fosse levado a um tribunal e condenado e morto. Calvino matou? Não com as mãos, mas matou com o intelecto. Então, Calvino já era fundador da Igreja Presbiteriana. Ele era o comandante lá em Genebra, na Suíça. Quem mandava lá na Suíça, lá em Genebra, era Calvino. Ele era o reformador do século XVI. E ele pregou. Aí quando o Miguel de Cervantes pregou contra a doutrina da Trindade, da qual Calvino é adepto, e a sua igreja também, então ele levantou 39 acusações religiosas, não é de pecado não, acusações que ele achou que o Miguel de Cervantes, ele era culpado. Então ele foi condenado por essas 39 acusações e morto vivo, queimado na fogueira. Ele não foi visitado na prisão por Calvino. Calvino conversou com ele para que ele retrocedesse ao seu ideal, e ele ficou calado, não disse nada. Aceitou a condenação, não abandonou seus ideais e foi morto, principalmente porque ele pegava contra a Trindade, essa Trindade aí que você presbiteriano crê, essa Trindade que você metodista crê, essa Trindade que você assembleano crê, essa Trindade que você presbiteriano, que você batista, que você anglicano, que você luterano e as demais igrejas que ninguém nem trata, que ele nem sabe o que é isso, porque nunca ensinaram para eles, nem para o Macedo, nem para Valdemiro Santiago, nem para o R.A. Soares, nunca lhe ensinaram a respeito da Trindade. Quem sabe o que é a Trindade é quem estuda a respeito da unicidade de Deus. E nesta noite eu quero tratar com você também desse assunto. Não há Trindade, é uma criação do Concílio de Nicéia de 325, mas preparado em 321 e 381, aí de vez por todas bateram o martelo. Em 538 foi fundada a Igreja Apostólica Católica Romana do jeito que é hoje, com doutrinas espúrias, uma das quais foi contra a palavra, que deixou o sábado para passar o domingo, que era o dia solis, que era da igreja do paganismo lá de Roma. Então misturou-se o paganismo de Roma com a igreja evangélica e fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, que eu trato com vocês, com todas as minúcias, com escritos, com apostilas, com livros, tudo que você procurar em mim, você vai encontrar. Porque eu conheço, estudei, fui buscar a fundo e tenho, sobretudo, a autoridade de Deus para ser um reformador, para trazer você de volta para a igreja primitiva. Porque você não pertencendo à Assembleia dos Santos, que é a igreja primitiva, ou a igreja dos primogênitos, você não vai estar no arrebatamento no dia da volta de Jesus. Isto eu te garanto. Se você não for batizado de acordo com a Bíblia, se você não cear de acordo com o mandamento, se você não for santificado de acordo com o mandamento, você não vai estar no arrebatamento. Não importa a igreja que você está. Ah, mas eu sou da Deus e Amor, fundado por Davi Miranda. E daí, qual é o problema? Davi Miranda furou como o Manuel de Melo fundou o Brasil para Cristo, como foi fundada a Assembleia e tantas outras. Só não existe uma Assembleia. Quantas Assembleias existem? Um montão de Assembleias. Porque ao longo do tempo elas foram se dividindo por minúcias. Aqui e acolá um foi discordando, ou porque foi feita injustiça, alguém foi lá e castigou aquele pastor imoderadamente, de maneira que não precisava. Tomou uma atitude que ele não concordou e ele saiu e fundou a igreja dele. E assim, esse monte de igrejas que você conhece, cada uma sendo fundada de um jeito ou de outro. Por exemplo, tem uma igreja chamada Avivamento Bíblico, a qual eu já pertenci. Ela foi fundada porque os seus 3 jovens que fundaram ela receberam o batismo com o Espírito Santo quando estudavam na faculdade da Igreja Metodista. E eles começaram a orar aqui em São Paulo, na Vila Mazei. E a igreja sede deles, ali onde eles congregavam, os expulsou. E eles fundaram, com a ajuda de um pastor velho lá dos Estados Unidos, fundaram a Igreja Avivamento Bíblico. Aí eles escrevem lá,
Avivamento por quê? Porque eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E esta igreja, cuja sigla você vê aqui atrás de mim, que é assim também, mas que é isso? Você precisa ver meu histórico. Quando você lê o histórico do avivamento que foi derramado na terra, você vai ver que esta igreja aqui, com esta placa, não tem nada a ver com o avivamento bíblico fundado em 1946. Não tem nada a ver, é um outro segmento, é uma outra forma, é uma reforma no cristianismo. Ela é avivamento bíblico porque ela recebeu um avivamento do Espírito Santo, e é a última dispensação que nós estamos pregando, cuja dispensação, batismo em nome de Jesus, ceia com pão asmo, santificação e outras doutrinas mais que nós vamos tratando ao longo do tempo. Então, meu prezado, esses homens eram que se diziam reformadores, não são reformadores. Eles discordaram de alguma doutrina da Igreja Católica, como a Igreja, por exemplo, só exemplificando uma delas, batismo de criança, que na verdade não existe isso, eles criaram, mas não há isso aí. E a Igreja Presbiteriana segue isso aí, mas não há isso aí. Batismo é de arrependimento. Você aí, presbiteriano, metodista, que foi batizado com um pingo d'água na cabeça, batismo de aspersão, venha ser batizado no batismo verdadeiro. Sai disso que você não é batizado. Para ser batizado, primeiro você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, discernir a salvação, entender o plano de salvação de Cristo, aceitá-lo como seu Salvador, renunciar ao pecado. Em seguida, ser batizado por imersão nas águas, no nome de Jesus, conforme escrito está em Atos 2:38. 8:16 do livro de Atos ainda, 10:48 ainda do livro de Atos e 19:5. Veja lá, leia isso aí. Não fica nesse batismo que ele te batiza no nome da Trindade e ainda fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não diz o nome. Repete no nome do Pai, mas qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Espírito Santo? Qual é o nome do Filho? Eles falam qual é o nome? Não falam, porque não existe esta forma batismal. Jesus que ordenou, batizem assim. E os seus discípulos, que eram judeus inclusive, que acreditavam só no único Deus assim como eu, e eu copiei deles, e de Abraão, eu vou ler daqui a pouquinho, você vai ver. Então, eles batizaram no nome de Jesus. E é assim que eu batizo. E assim que a igreja primitiva, a igreja dos primogênitos, é uma assembleia de Deus, não é uma assembleia de Deus com esta placa, é uma assembleia de eclesia. O que é a eclesia? É a igreja, é a eclesia, é a igreja. O que é a igreja? É o ajuntamento de pessoas congregando no nome do Senhor e para o Senhor. Isto é que é a igreja. E essa igreja é chamada também dos primogênitos, que é aquela lá do comecinho, em Jerusalém, que eu estou trazendo ela para cá agora, dizendo a você que nós temos que voltar para a igreja verdadeira e sair da igreja idolátrica, sair da igreja mentirosa, com batismo falso, com uma doutrina falsa, que acredita na Trindade e que acredita em outras coisas mais. Foge disso, porque você vai morrer. E você teria que ressuscitar na primeira ressurreição. Ou você vai ser arrebatado, teria que estar no arrebatamento se Jesus viesse no tempo da sua vida. E você não será arrebatado se você não estiver batizado no batismo certo, se você não estiver tomando a santa ceia, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, de acordo com o que manda a palavra, e se você não tiver santificação. Por exemplo, esse pastor aí, que é político. Você não vê ele aí eles brigando aí, correndo atrás de A mais B, brigando por política? Como é que o homem Deus pode dizer que é salvo? Isso é um mundano. Esse homem aí faz parte do contexto do mundo. Eu não tenho que ensinar para os membros da minha igreja em quem devo votar. Isso é a consciência de cada um. A igreja não tem partido. O partido da igreja é Jesus. Diga para mim que é outro e mostra na Bíblia. Se ele tem um partido, se a igreja tem um partido, o partido da igreja é sempre Jesus, que é o Salvador para a igreja, que é o Salvador da igreja, que é o Salvador da sua vida, que é aquele que dirige os seus caminhos. Então o seu partido deve ser, se você não é, e a sua igreja não é, está em cima do púlpito, dando oportunidade para político, fuja enquanto é cedo e venha para a igreja de Jesus.
que só trata do assunto Jesus. E o resto é com a palavra de Deus. Deus te abençoe, querido e amado irmão. Você está diante do reformador Manuel Jerônimo. Eu tenho muitas coisas ao longo da minha vida daqui para frente. Eu tenho muitas coisas para te mostrar que você pode procurar um momento se encontrar comigo e me interrogar pessoalmente. Pode me inquirir a hora que você quiser, ou por aqui, ou de outra forma, e eu estarei sempre presente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.